aula a gente vai dar continuidade ao conteúdo do sexto ano. E a matéria é revisão geral. Bom, questão 9. Como podemos entender o conceito de território? Bom, o conceito de território é um conceito importante para a geografia e importante também para a gente entender alguns acontecimentos políticos. Hoje a gente vai entender, como território, aquela definição de um espaço que ele tem uma determinação de poder, ou seja, ele é um espaço que ele tem uma regulação de poder. Vamos pensar num país. Um país ele vai apresentar fronteiras, ele vai apresentar limites. Esses limites eles vão marcar não só um desenho no mapa, não só onde começa e termina um país, mas também quais são os limites legais, os limites de poder, qual é a autoridade que vai regular aquele território. Então, se eu estou pensando, por exemplo, no mapa da América do Sul, quando eu vou olhar aquelas linhas que eu estou vendo as definições das fronteiras. A linha que você vê que marca o território brasileiro, quer dizer que dentro daquela linha, dentro daquele espaço, todas as regras, todas as regulações são feitas pelo Estado brasileiro, pelas regras brasileiras. E o Estado brasileiro é eleito pelo povo brasileiro. Essa é a organização que a gente tem. É dessa forma que a gente vai organizar. O que está marcado, que vai ser compreendido pelas linhas que vão demarcar, por exemplo, o território da Argentina, vão dizer que todas as leis, todas as regras, todas as organizações vão acontecer pelo Estado da Argentina, pelo povo argentino que vai eleger o seu governante. Então eu tenho um aparelho de regras, que são regras que vão determinar um poder, uma autoridade. No caso do Brasil, a autoridade central vai ser exercida pelo presidente. Se a gente for olhar a Inglaterra, a autoridade central ela é mais ou menos dividida entre a figura da rainha e a figura do primeiro-ministro. Essas são as regras e organizações da Inglaterra. Se a gente for olhar para a França, que é um país vizinho, a organização é feita de um modo diferente, eles também têm um presidente. Então, isso vai depender de como aquelas sociedades vão se organizar. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele não tem autoridade sobre o território francês, do mesmo jeito que o presidente francês não tem autoridade sobre o território da Inglaterra. Isso significa que aquelas linhas que a gente vê no mapa vão marcar também a esfera de poder, o alcance do poder que cada um tem. Então, eu vou organizar o Estado assim. Essas linhas podem ser linhas oficiais, como a gente está vendo no caso do Estado. São linhas organizadas, são marcadas, são reconhecidas. Do mesmo jeito que a Inglaterra reconhece aquele território, que está marcado ali no mapa como sendo um território do governo francês, do Estado francês, o governo francês vai reconhecer aquele limite, aquela linha, como sendo um limite, uma linha de autoridade do governo inglês. E isso vai acontecer com a maioria dos estados do mundo. Você tem uma organização, os outros estados eles reconhecem aquele território. Algumas vezes os territórios não são oficiais. É o caso de alguns grupos armados que dominam territórios sem ter autorização e sem ter reconhecimento internacional. A gente tem um exemplo específico na Colômbia, que vai falar que fala sobre um grupo chamado FARC, que são Forças Revolucionárias da Colômbia. Esse grupo ele controla algumas regiões da Colômbia, controla de forma armada, ele acaba provocando sequestros e acaba controlando e sendo uma autoridade dentro daquele território específico. Mesmo que o governo colombiano não reconheça e nenhum outro governo na América Latina ou no mundo reconheça, eles vão exercer uma relação de poder. Isso significa que as regras são ditadas pela coordenação e pela gerência daquele grupo. No caso do Rio de Janeiro e de algumas cidades do Brasil, e algumas cidades inclusive da América Latina e algumas cidades do mundo também, a gente tem uma organização de territórios feitas por grupos armados, muitas vezes grupos de traficantes e narcotraficantes. Nas favelas cariocas é muito comum você ver o controle armado e territorial de alguns grupos. Isso significa que mesmo que não seja oficial, o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro, a força policial do Rio de Janeiro não tem o mesmo acesso que ele tem em outras regiões. Porque essas fronteiras, mesmo não sendo oficiais e são invisíveis, elas são marcadas e delimitadas pelo uso da arma, pelo uso da violência. Então é muito comum que a gente tenha esse tipo de coisa. Em alguns casos, as fronteiras e o território ele não é determinado por um grupo armado ou por um grupo de narcotraficantes. Esse grupo pode ser um grupo de uso legítimo. É o caso de algumas tribos indígenas que recebem um território para administrar. Então são territórios indígenas que são organizados também de acordo com as regras daquela aldeia. E as regras não são exatamente as mesmas regras do Estado brasileiro, apesar de eles serem reconhecidos pelo Estado para o seu uso. Então, como é que a gente pode definir o conceito de território? A concepção mais comum de território, o que a gente entende para geografia, é uma divisão administrativa através de relações de poder. Então, é um espaço administrado pelas relações de poder. São criadas fronteiras entre países, regiões, estados, municípios e bairros, até mesmo áreas de influência de um determinado grupo. Então, é mais ou menos o que a gente viu. Em alguns casos, por exemplo, a gente pode ter um caso de uma bacia
hidrográfica, uma área de rio, que pode pertencer a 2 estados diferentes, 2 municípios diferentes. E eles vão ter capacidade de gestão diferenciada. Isso significa que tem limites administrativos. Cada estado, no caso do Brasil, vai administrar, vai ter um presidente, vai ter um prefeito, vai ter um governador, e eles vão organizar de acordo com o projeto que eles foram eleitos. Então, essa é uma forma que a gente tem de organização também. Questão 10. Caracterize o conceito de lugar. O lugar também é um conceito importante na geografia e ele vai ser referente, ele vai fazer referência a um conceito muito mais subjetivo. O lugar é aquele conceito que vai falar sobre como nós nos sentimos, a relação de acolhimento que nós temos com uma determinada área. É muito comum que a gente crie o nosso conceito de lugar em cima de uma região que a gente tenha sido criado, uma área que a gente tenha sido criada. E aquela área passa a ter uma relação de afeto, de acolhimento, de conforto em relação a nós mesmos. Então, toda vez que a gente cria um lugar, é um lugar que a gente tem uma relação de carinho, de afeto, de segurança. Muitas vezes o bairro onde nós fomos criados, ou a cidade onde nós fomos criados, ou a vizinhança onde nós fomos criados. Ou mesmo a gente pode falar de país, quando pessoas saem dos seus países de origem e vão migrar para outras regiões. A gente diz que essas pessoas romperam com o seu lugar. Ou seja, elas saíram da sua zona de conforto, do seu lugar de acolhimento e foram para outro lugar. Mesmo que o seu lugar seja um lugar de conflito, um lugar de guerra, é comum que as pessoas ainda sintam saudade e sintam uma falta de alguns elementos da sua cultura original. Por isso que é tão difícil fazer esse processo. Mas é muito comum que isso aconteça, principalmente devido às questões, problemas de violência, problemas ambientais ou mesmo econômicos. Tá? Então, lugar a gente pode definir com um espaço que está relacionado com o acolhimento, com o afeto. Então, há uma categoria, lugar é uma categoria muito utilizada por aqueles pensadores que preferem constituir uma concepção compreensiva da geografia. Grosso modo, o lugar pode ser definido como um espaço percebido, ou seja, uma área em um determinado ponto do espaço da forma com que são entendidos pela razão humana. É a forma com que você entende aquele lugar. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui uma certa familiaridade. Então, você pode ter uma vizinhança, uma cidadezinha onde você foi criado, você sempre tem uma familiaridade, você conhece aquele local, você cria uma relação de afeto, você conhece os moradores daquele local, você conhece a dinâmica dele, então é uma relação de afeto. Ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Esse é o conceito de lugar. Bom, e aí o que é paisagem? A paisagem é o conceito do visual, é o que a gente está vendo. Então a gente pode definir paisagem como o espaço do que eu vejo, o que eu consigo ver. E essa paisagem, claro, é uma paisagem mutável também. Então, paisagem refere-se a configurações externas do espaço. Muitas vezes ela foi definida como aquilo que a visão alcança, ou seja, tudo aquilo que eu posso ver. Por essa definição, desconsidera as paisagens ocultas, ou seja, aqueles processos dinâmicos que são visíveis, mas que de alguma forma foram ocultados pela sociedade. Além disso, tal definição também peca por apenas considerar o sentido da visão como receptora do espaço. Aí entra uma característica importante. A paisagem, ela pode ser considerada como aquilo que a gente pode ver, mas ela também tem que considerar o tempo, a passagem de tempo, as modificações do espaço, as inovações e também os outros sentidos. Os seus outros sentidos também vão alterar a percepção. Vamos dar um exemplo. Um cidadão que chega no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, ele vai encontrar um problema ambiental, que é uma baía poluída. Isso vai gerar um olfato desagradável. E esse sentido vai alterar a sua percepção da paisagem. Provavelmente a paisagem vai ficar mais incômoda, a sua memória daquela paisagem vai ser alterada também por esse processo. Então depende muito dessa questão. Existe também a questão dos outros sentidos, como o tato, o sentido da temperatura, e as próprias mudanças que vão acontecer ao longo do ano que também vão afetar a paisagem. Então as mudanças das estações de anos. A gente também consegue relacionar algumas paisagens aos outros sentidos, como por exemplo a audição. É comum que a gente olhe para uma paisagem urbana e imediatamente lembre do barulho da cidade, buzina, carro, pessoas passando. Isso também contribui para a paisagem afetiva. Então ela vai compor essa concepção de paisagem. Tá? Então a gente pode dar o destaque, como a gente disse, para a audição, dando o exemplo da cidade, e para o olfato. Se você vê uma paisagem de campo, de floresta, é comum que o olfato ele acompanhe essa paisagem. Você vai
sentir o aroma, você vai sentir, vai ter essa percepção também. Então, o conceito de paisagem pode ser entendido como aquilo que a gente vê e também pode ser entendido como aquilo que a gente está observando. Questão 12. É sobre o sistema solar. Assinale V para verdadeiro e F para falso e justifique. O Sol compõe a maior parte da matéria do seu sistema e realiza um movimento de rotação. Todos os planetas do sistema solar realizaram um movimento de translação. Plutão, em 2006, foi rebaixado para a categoria de planeta anão, apenas por ser pequeno. O sistema solar é composto por 8 planetas, 4 deles rochosos e 4 deles gasosos. O maior planeta do sistema solar é Júpiter. Os 2 planetas vizinhos da Terra são Marte e Júpiter. A Lua terrestre é o único satélite natural do sistema solar. Apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido de todo o sistema solar. Então, vamos às respostas. O Sol compõe 99% da composição do sistema solar e realiza um movimento em torno de si mesmo, a rotação. Então, é uma resposta verdadeira. Todos os planetas realizam um movimento ao redor do Sol. É verdadeira também. Plutão foi rebaixado a planeta anão, não pelo seu tamanho, como está dizendo, afirmando na outra questão, mas por não possuir uma órbita autônoma em relação aos planetas. Por isso aquela questão era falsa. 4 planetas do sistema solar são rochosos e 4 deles são gasosos, então é verdadeiro. A gente pode inclusive chamar os planetas rochosos de telúricos e os planetas gasosos de jovianos. Júpiter é de longe o maior planeta do sistema solar. Uma alternativa verdadeira também. E os planetas estão ao lado da Terra, são Marte e Vênus. Alternativa falsa. Existem centenas de luas ao redor dos demais planetas do sistema solar, então não é simplesmente a Terra. As luas de Titã e Europa, por exemplo, têm água líquida em quantidade maior do que a própria Terra. Então, a alternativa é falsa. Então, a gente pode fazer assim, o verdadeiro ou falso, e entender melhor algumas questões sobre o sistema solar. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!